Olá! Vamos conversar sobre um tema que, com certeza, mexe com o imaginário de muita gente. Quando alguém fala a palavra apocalipse, o que vem à mente? Para a maioria das pessoas, a cabeça logo se enche com imagens de catástrofes, de figuras assustadoras, de mistérios que parecem impossíveis de decifrar. Mas e se eu disser que essa percepção toda, que foi muito moldada pela cultura pop e pelos filmes de Hollywood, é na verdade uma leitura fundamentalmente equivocada do último livro da Bíblia? E se, em vez de ser um roteiro de terror, o Apocalipse for, na sua essência, uma carta de vitória, um manifesto de consolo para quem está sofrendo e, acima de tudo, uma revelação gloriosa, deslumbrante da pessoa e da obra de Jesus Cristo? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Nesta nossa análise, vamos embarcar juntos numa jornada para desvendar essa mensagem central. O nosso objetivo é tirar essas camadas de interpretação distorcida e descobrir um livro que não foi escrito para nos aterrorizar, mas para nos fortalecer com uma esperança inabalável. Vamos começar? A pergunta que vai guiar toda a nossa exploração é exatamente esta. O Apocalipse é um livro sobre medo ou sobre esperança? Não tem como negar, né? O cinema, a literatura, até algumas interpretações mais sensacionalistas acabaram nos empurrando para esse lado do medo, focando quase que o tempo todo nos juízos, nas bestas, nas pragas. Só que o propósito original dessa mensagem que foi entregue para uma igreja que estava sofrendo uma perseguição real, brutal, era o de dar esperança. Então o nosso trabalho aqui é resgatar essa perspectiva original. Vamos juntos descobrir como a revelação final da Escritura não termina em desespero, mas na mais absoluta e triunfante esperança, uma esperança que está ancorada firmemente na pessoa e na obra redentora de Jesus. E para que essa nossa jornada seja bem clara, bem organizada, eu montei um roteiro para a gente seguir. Primeiro, vamos começar com uma introdução bem sólida ao livro. Depois, a gente vai decifrar a sua linguagem, que é bem simbólica. Em seguida, vamos ouvir o que Cristo tem a dizer às 7 igrejas. Daí, da Terra, a gente vai ser transportado para uma visão incrível do trono celestial. Vamos analisar o papel central do Cordeiro e, no final, vamos conectar toda essa teologia com a nossa fé, com a nossa vida prática. Cada sessão vai se basear na anterior, nos guiando passo a passo nessa descoberta. Muito bem, então. Vamos começar pela fundação, pelo alicerce de tudo. Seção 1, Introdução ao Livro da Revelação. Olha, antes da gente tentar decifrar as visões mais complexas, é fundamental e importantíssimo que a gente entenda o básico. Quem escreveu? Para quem? Em que situação? E o mais crucial de tudo, com qual propósito? As respostas para essas perguntas não são só meros detalhes históricos, não. Elas são a chave de interpretação que redefine completamente o jeito que a gente lê todo o resto do livro. E logo no primeiro versículo a gente já recebe a chave mestra de tudo. O título do livro, lá no grego original, é Apocalipse Jesu Christou, que se traduz literalmente como a revelação de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse, veja bem, não significa destruição. Ela significa desvelar, remover o véu, descortinar. E o que é mais interessante aqui é a mudança de foco que isso provoca na gente. O protagonista do livro não são as catástrofes, não é o anticristo, não são nem as profecias enigmáticas. O protagonista, o centro de tudo, o sujeito e o objeto de todo o livro é Jesus. É a revelação que foi dada por Jesus e, mais importante ainda, a revelação sobre Jesus, em sua glória, em seu poder, em sua soberania. Todo o resto do livro existe para iluminar a majestade dele. Agora vamos mergulhar um pouco nesse contexto. O autor humano é o apóstolo João, a mesma testemunha ocular que escreveu o Evangelho e as 3 cartas que levam o nome dele. E ele não está escrevendo de um escritório confortável, não. Ele está exilado na ilha rochosa de Patmos, que era uma colônia penal romana, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A data provável é o finalzinho do 1º século, lá por 96 d.C., durante o reinado do imperador Domiciano. E esse período foi marcado por uma intensificação do culto ao imperador. Domiciano exigia ser adorado como Dominus e Deus, Senhor e Deus. Para os cristãos, cuja confissão de fé era só Jesus é Senhor, isso era uma rota de colisão direta com o poder de Roma. Se recusar a queimar incenso para o imperador era visto como traição e o resultado era confisco de bens, prisão e até a morte. É para essas pessoas, para essas comunidades que viviam debaixo dessa pressão esmagadora que João escreve. Portanto, o propósito principal do livro não era satisfazer uma curiosidade sobre o futuro distante. Era, sim, fortalecer e consolar crentes que estavam sofrendo naquele momento. A mensagem era um contraponto poderoso. Olha, sejam fiéis, perseverem.
César pode parecer todo-poderoso lá no seu trono em Roma, mas o verdadeiro trono, o centro de controle do universo, está no céu, e é Deus quem está no controle absoluto da história. Então, para a gente amarrar as pontas desta primeira e fundamental sessão. Primeiro, o Apocalipse não é primariamente sobre eventos misteriosos, mas sobre uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo. Segundo, o contexto histórico é de perseguição intensa e o propósito pastoral é o consolo e o fortalecimento. O livro era como um manual de sobrevivência espiritual para a igreja primitiva. E terceiro, a mensagem que ecoa do início ao fim não é de medo, mas de uma esperança forte, robusta, que se baseia na soberania inabalável de Deus e na vitória que já está garantida de Cristo e do seu povo. É bom guardar bem esses três pilares porque eles vão ser a nossa bússola para navegar o resto desta jornada. Certo. Agora que a gente já estabeleceu o propósito do livro, a gente precisa aprender a falar a língua dele. E assim a gente entra na seção 2, desvendando a linguagem profética. Muita gente abre o Apocalipse, lê sobre dragões de 7 cabeças, gafanhotos com rosto de homem, mulheres vestidas de sol, e aí conclui que o livro é um enigma que não dá para decifrar. Mas não é bem assim. O Apocalipse pertence a um gênero literário específico, conhecido como literatura apocalíptica, que era comum no judaísmo daquela época e que é caracterizado por uma linguagem riquíssima em símbolos, visões e imagens bem dramáticas. A chave para entender não é tentar interpretar tudo literalmente, mas sim entender o que esses símbolos significavam para os leitores originais, lá do primeiro século. O que é então essa tal de linguagem simbólica? Bom, é uma forma de comunicação inspirada por Deus para transmitir verdades que são tão profundas, tão celestiais, que a nossa linguagem comum, literal, seria simplesmente inadequada para expressar. Deus usa imagens, figuras e números como se fossem veículos para nos dar um vislumbre de realidades que estão além da nossa percepção normal. E aqui está o ponto mais importante de todos. A gente não precisa de um código secreto, ou de ficar olhando o jornal de hoje para decifrar esses símbolos. A chave de interpretação, o decodificador, está na própria Bíblia. A grande maioria dos símbolos do Apocalipse são, na verdade, citações ou alusões do Antigo Testamento, principalmente dos livros de Daniel, Ezequiel, Isaías e Zacarias. O Apocalipse é como um grande mosaico de imagens do Antigo Testamento. Portanto, a regra de ouro é: a Escritura interpreta a si mesma. E olha só, é importante notar que esse método de ensino não é exclusivo ou estranho ao Apocalipse. O próprio Senhor Jesus Cristo usava isso o tempo todo no ministério dele. Quando ele disse, "Eu sou o pão da vida", alguém em sã consciência imaginou que ele era literalmente um pão de trigo? Claro que não, todo mundo entendeu que ele estava usando uma metáfora poderosa para ensinar uma verdade espiritual profunda, que ele é a fonte de todo sustento e vida espiritual. O mesmo vale para quando ele diz, "Eu sou a porta", "Eu sou a videira verdadeira", ou "Eu sou o bom pastor". O Apocalipse simplesmente pega esse método de ensino divino e o eleva a uma escala cósmica, tecendo uma tapeçaria de imagens do Antigo Testamento para pintar o quadro final da história da redenção. Os números são uma parte crucial dessa linguagem simbólica. No Apocalipse, eles quase nunca representam quantidades literais, mas sim qualidades e conceitos teológicos. O número 3, por exemplo, sempre aponta para a divindade, para a Trindade. O número 4 representa o mundo criado, os 4 ventos, os 4 cantos da terra. O número 7, que aparece mais de 50 vezes, é o número da perfeição, da totalidade divina. E isso vem lá da semana da criação em Gênesis. Por isso temos 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Não significa que só existiam 7 igrejas no mundo, mas que essas 7 representavam a igreja de Cristo em sua totalidade. O número 12 é fundamental, representando o povo de Deus, as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento e os 12 apóstolos no Novo. E é por isso que quando a gente encontra o número 144.000 em Apocalipse, não devemos pensar no número literal de pessoas salvas. É um número simbólico por excelência. É 12 tribos, vezes 12 apóstolos, vezes 1000, um número de plenitude, e isso significa a totalidade do povo de Deus, de todas as épocas, seguro e selado para a redenção final. Entender essa simbologia dos números já nos livra de um monte de interpretações equivocadas. Resumindo rapidinho esta sessão sobre como interpretar. Primeiro, é preciso lembrar sempre que o Apocalipse é um livro de visões, escrito em linguagem simbólica. Tentar ler tudo com um literalismo rígido quase sempre vai levar a conclusões bem fantasiosas. Segundo, a ferramenta mais importante para interpretar o Apocalipse é o resto da Bíblia, especialmente o Antigo Testamento. E terceiro, os números no livro têm um valor de qualidade, não de quantidade. Eles comunicam ideias teológicas. Com essas chaves de interpretação em mãos, a gente está mais equipado para começar a abrir as portas do livro de verdade. Agora a gente avança para a seção 3, as mensagens de Cristo às igrejas.
Antes de se lançar naquelas visões cósmicas grandiosas, o Apocalipse começa de um jeito bem prático, bem pastoral. Jesus, que é o Senhor da igreja, dita 7 cartas para 7 igrejas reais, históricas, que ficavam na província romana da Ásia, onde hoje é a Turquia. E isso é crucial, porque ancora toda a revelação que vem depois na realidade concreta, nos desafios do dia a dia das comunidades de fé. Essas não são apenas mensagens históricas, são um diagnóstico divino do estado da igreja que continua relevante para sempre. No primeiro capítulo, João tem uma visão de Cristo glorificado. Ele o vê no meio dos 7 candeeiros de ouro. E o próprio Cristo explica o símbolo. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Essa imagem é teologicamente riquíssima e pastoralmente muito consoladora. Cristo não é um soberano distante, que não está nem aí para os problemas do seu povo. Não, ele está presente, no meio delas, caminhando, observando, conhecendo intimamente a realidade de cada uma. A frase que se repete em cada carta é: "Eu conheço as tuas obras." Ele conhece as lutas, as falhas, os triunfos. A avaliação dele é precisa, é pessoal e cheia de autoridade. E é dessa posição de soberania e de cuidado íntimo que ele se dirige a cada uma delas. Vamos pegar o exemplo da igreja em Éfeso. Jesus começa com uma longa lista de elogios. Ele diz: "Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são." Era uma igreja trabalhadora, incansável, doutrinariamente correta, que sabia discernir e rejeitar o falso ensino. Por fora, parecia uma igreja exemplar. Mas aí vem a repreensão que é devastadora. "Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor." Eles estavam fazendo todas as coisas certas, mas pela motivação errada. A paixão, a devoção, o relacionamento íntimo com Cristo tinham se esfriado, virado uma rotina certinha. Éfeso nos ensina a chocante possibilidade de ter uma teologia impecável, uma vida de serviço incansável e, mesmo assim, ter perdido o coração do Evangelho. A ordem de Cristo é um chamado urgente. Lembre-se, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras, aquelas que brotavam do amor. Agora, vamos para o outro extremo. Laodiceia, a única igreja para a qual Jesus não tem um único elogio sequer. Laodiceia era uma cidade próspera, um centro bancário, famosa pela sua indústria de lã preta e por uma escola de medicina que produzia um colírio famoso. A igreja, infelizmente, acabou absorvendo esse espírito materialista e autossuficiente da cidade. A imagem que eles tinham de si mesmos era: somos ricos, estamos bem, não precisamos de nada. Mas a realidade, sob o olhar de Cristo, era o oposto completo. És infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eles eram mornos, uma imagem bem repulsiva tirada do sistema de aquedutos da cidade, que trazia uma água morna e que dava náuseas. Eles não eram nem quentes, úteis para terapia, nem frios, refrescantes, eram simplesmente inúteis. Laodiceia serve como um alerta atemporal contra a apatia espiritual, a autossuficiência e o perigo mortal de medir a saúde da igreja pela sua prosperidade material. E ainda assim, mesmo para essa igreja, o convite de Cristo é um ato de misericórdia. Arrependa-se e compre de mim o verdadeiro ouro, as verdadeiras roupas e o verdadeiro colírio. Resumindo esta sessão. Primeiro, Cristo conhece a sua igreja de forma íntima e completa. Nada, nem o bem, nem o mal, fica escondido dos seus olhos. Segundo, a avaliação dele é perfeitamente justa e equilibrada. Ele é rápido para elogiar a fidelidade, mas também corrige com amor e firmeza os desvios. E terceiro, e mais importante para nós, essas 7 cartas funcionam como um espelho. Cada igreja, em cada época da história, pode se ver refletida em uma ou mais dessas descrições, usando-as como uma ferramenta divina para autoavaliação, arrependimento e renovação espiritual. Nos capítulos 2 e 3, a gente viu a realidade da igreja aqui na Terra, com suas lutas, vitórias e fracassos. Agora, no capítulo 4, a cortina do céu se abre e a gente entra na seção 4, a visão do trono celestial. João é convidado a subir e a ver a história da perspectiva de Deus. Esse é o ponto de virada do livro. A mensagem para os cristãos perseguidos e para nós hoje é esta. O que acontece aqui na Terra pode parecer um caos, pode parecer arbitrário e governado por forças impiedosas. Mas o verdadeiro centro de poder, o centro de controle do universo, não está em Roma, não está em Washington, não está em nenhuma capital humana. Está no céu. A transição é imediata. É de tirar o fôlego. Uma porta se abre no céu e uma voz como de trombeta diz: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. João é arrebatado em espírito para ver a realidade por trás da realidade. Ele vai testemunhar a história não do ponto de vista humano, que é limitado e muitas vezes desesperador, mas do ponto de vista de Deus, soberano, cheio de propósito e eterno. Essa visão do trono é o fundamento de toda a esperança que o livro oferece.
Porque se Deus está de fato assentado no trono, governando ativamente sobre todas as coisas, então não importa quão forte seja a tempestade aqui na terra, o navio da história está seguro, porque o capitão está no comando. A cena que João descreve é de uma majestade que nos deixa sem palavras. No centro de tudo, um trono. E alguém está sentado nele. João nem tenta descrever o rosto de Deus. Ele só compara o brilho dele com o de pedras preciosas, jaspe e sardônio. Ao redor do trono, um arco-íris de esmeralda, uma clara referência à aliança de Deus com Noé, um símbolo da sua misericórdia e fidelidade, mesmo em meio ao juízo. Sentados em 24 tronos menores estão 24 anciãos, que representam a totalidade do povo de Deus, 12 tribos de Israel mais os 12 apóstolos, vestidos de branco, pureza, e com coroas, vitória, mostrando que os redimidos já participam do reinado de Cristo. Diante do trono, há 7 tochas de fogo, que são o Espírito Santo em sua plenitude, e um mar de vidro, simbolizando a santidade de Deus. E mais próximos do trono, 4 seres viventes, uma imagem tirada lá de Ezequiel capítulo 1, representando toda a criação, que lideram a adoração celestial, proclamando sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O conteúdo dessa adoração constante é teologicamente crucial. Os anciãos se prostram e declaram por que Deus é digno de reinar. E a razão é esta: porque todas as coisas tu criaste. A soberania de Deus não é um poder aleatório. Ele está baseada no seu direito inalienável como criador e sustentador de tudo que existe. Se ele é a fonte de toda a existência, então ele tem o direito absoluto de governá-la. Essa é a afirmação teológica fundamental que tira a legitimidade de todos os outros tronos e poderes que tentam roubar a autoridade dele no mundo. Todo imperador, todo governo, toda ideologia, tudo é derivado e secundário. O Criador é o Rei soberano. Resumindo a visão do trono. Primeiro, a mensagem para a igreja perseguida era clara. O poder final não está com o imperador romano. O controle do universo vem do trono celestial de Deus. Segundo, a atividade principal do céu, a atmosfera que preenche a realidade divina, é a adoração. Reconhecer a santidade, a glória e a soberania de Deus é a ocupação central de todas as criaturas no céu. E terceiro, essa visão é o alicerce teológico para todo o resto do livro. Antes da gente ver os selos, as trombetas e as taças, precisamos ter essa imagem bem firme na nossa mente. Deus está no trono. A história não está à deriva. Ela se move de acordo com o seu plano soberano. Bom, agora que a gente estabeleceu quem está no trono, o drama celestial fica ainda mais intenso. A gente entra na seção 5, o Cordeiro Digno e os Selos. O capítulo 5 apresenta uma crise cósmica e revela o único herói qualificado para resolver essa crise. Se o capítulo 4 revela a soberania de Deus Pai, o Criador, o capítulo 5 revela a centralidade de Deus Filho, o Redentor. E é aqui que a gente encontra o paradoxo que está no coração do Evangelho, a subversão total das nossas ideias humanas sobre poder. A cena começa com um livro, um rolo na mão direita daquele que está no trono. Esse rolo, selado com 7 selos, contém o plano soberano de Deus para o fim da história, para trazer juízo sobre o mal e a redenção final para o seu povo. Um anjo poderoso proclama em alta voz quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E o que acontece em seguida é um silêncio cósmico ensurdecedor. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra é encontrado digno. Nenhuma criatura, por mais poderosa, sábia ou santa que fosse, possuía a autoridade e a qualificação moral para executar o plano de Deus. A crise é tão profunda que João, vendo que o propósito de Deus para a história parecia paralisado, começa a chorar amargamente. E então, um dos anciãos consola João: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. João se vira esperando ver um leão majestoso, um símbolo messiânico de poder real e força conquistadora, tirado lá de Gênesis 49. Mas o que ele vê? Esse é o momento mais chocante e teologicamente denso de todo o livro. No centro do trono, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Ele ouve a promessa de um leão, mas vê a realidade de um cordeiro. E esse paradoxo visual ilustra brilhantemente o coração do Evangelho. O poder de Deus se manifesta de uma forma que vira de cabeça para baixo o poder do mundo. A vitória não foi conquistada por força bruta, mas por sacrifício e amor que redime. O leão venceu exatamente porque ele se tornou o cordeiro. Sua crucificação não foi uma derrota trágica, foi o seu maior triunfo, o ato que o qualificou para desvendar e conduzir a história. Imediatamente, todo o céu explode em um novo cântico.
E a letra dessa canção nos diz exatamente por que o Cordeiro é digno. A base da sua dignidade aqui não é, primeiramente, a sua divindade ou o seu poder de criação, embora ele tenha tudo isso. A base da sua qualificação para executar o plano de Deus é a sua obra redentora. Digno és, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. O seu sacrifício na cruz é a razão pela qual ele e somente ele tem o direito de tomar o rolo e executar os juízos e a salvação de Deus. Ele não apenas criou a história, ele a redimiu com o seu próprio sangue. E por isso, ele é digno de conduzi-la ao seu final glorioso. A adoração então se expande como ondas. Primeiro foram os 4 seres viventes e os 24 anciões. Agora, João ouve a voz de milhões e milhares de anjos. A cena descreve uma adoração universal de uma magnitude que a gente nem consegue imaginar. O universo inteiro, em todas as suas ordens de seres, reconhece a dignidade do Cordeiro que foi morto. Isso nos mostra que a obra de Cristo na cruz não foi um evento pequeno, localizado lá na Palestina. Foi o evento central da história cósmica, o eixo em torno do qual toda a realidade gira e o céu inteiro se curva em reconhecimento, em assombro e em louvor. Vamos resumir os pontos desta sessão, que é o clímax da história. Primeiro, a execução do plano final de Deus para a história exigia alguém que fosse moralmente perfeito e qualificado, e somente Jesus Cristo atendeu a essa exigência. Segundo, a sua dignidade e a sua vitória vêm não do poder como o mundo o entende, mas do seu sacrifício como o Cordeiro de Deus. Ele é o leão precisamente porque foi o Cordeiro. E terceiro, a cruz não é apenas o centro da nossa salvação pessoal, é o evento central que destrava e impulsiona toda a história humana em direção ao seu final vitorioso. Até agora, a gente viajou pela introdução histórica, pela linguagem simbólica, pelas igrejas e pelas grandiosas cenas do céu. Mas a pergunta final, e talvez a mais importante, é: e daí? Como todo esse conhecimento teológico se aplica à nossa vida? É agora que a gente entra na seção 6, o Apocalipse e sua fé. O objetivo do Apocalipse nunca foi só informar, mas transformar. Vamos agora conectar essa teologia tão robusta com a nossa vida diária, transformando-a em esperança prática, em perseverança e em adoração. Se a gente pudesse resumir a vasta mensagem do Apocalipse em algumas verdades centrais e aplicáveis, seriam estas. Primeiro, Cristo é o centro. Ele é o Senhor vitorioso, não uma figura distante e abstrata. Segundo, Deus está no controle. Apesar do caos que a gente vê no mundo, a soberania de Deus é absoluta. Nada foge ao seu controle. Terceiro, a igreja é preciosa para ele. Cristo cuida, corrige e promete a vitória ao seu povo. Quarto, e que esperança isso nos dá, o fim da história é a vitória. A história não está caminhando para o desastre, mas para a redenção final. E por fim, a quinta verdade. A adoração é a nossa resposta. Diante de tudo isso, a única resposta que faz sentido é a adoração. Essa nossa análise, claro, é apenas uma introdução. Para quem quiser se aprofundar, eu deixo aqui algumas sugestões práticas. Primeiro, leia com atenção os 2 últimos capítulos, Apocalipse 21 e 22. Depois de toda a tribulação, veja a descrição gloriosa do novo céu e da nova terra. É a imagem da nossa esperança final. Segundo, pegue uma boa Bíblia de estudo e comece a rastrear as centenas de referências ao Antigo Testamento. Isso vai mostrar como o Apocalipse é o clímax de toda a narrativa bíblica. Terceiro, procure e medite nas 7 bem-aventuranças que estão espalhadas pelo livro. São promessas diretas de bênção para os fiéis. E o mais importante, não estude sozinho. Discuta, debate e ore sobre estas verdades com sua comunidade de fé. E eu gostaria de encerrar com uma pergunta para uma reflexão bem pessoal. Depois de tudo que a gente viu, Deus no trono, o Cordeiro vitorioso, a promessa da vitória final e da nova criação, como essa certeza impacta a vida hoje? Como ela recalibra a forma como se encara as lutas pessoais, as ansiedades sobre o futuro, os medos mais profundos e as esperanças mais queridas? O Apocalipse não foi escrito para ser um quebra-cabeça a ser decifrado, mas uma verdade a ser vivida. A esperança que ele oferece não é um escapismo para um futuro distante, mas uma âncora para a alma, aqui e agora. Que a revelação de Jesus Cristo nos encha não de temor, mas de uma esperança inabalável e uma adoração profunda. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada de descoberta.